Olá, salve, salve! Mais uma aula, raciocínio lógico, e hoje vamos especificar a relação de tautologia e contradição. Entender esses dois conceitos aí, é claro que a partir da construção da tabela verdade, ok? Vamos lá? Tautologia. Independente dos valores lógicos das proposições simples, o valor lógico da proposição composta será sempre verdade. Então, o que significa? Que a coluna final da tabela verdade terá somente valores verdadeiros. Ou seja, caso seja uma tabela com 4 linhas, então o resultado final todos verdade. Se for uma tabela com 8 linhas, também resultado final todo verdadeiro. E contradição? A contradição já é o processo contrário. A coluna final terá somente valores falsos. Ou seja, com 4 linhas, então 4 falsos. Se forem 8 linhas, 8 falsos. Exemplo. Vamos verificar se nesse exemplo aqui ocorre uma tautologia, uma contradição ou nenhum nem outro. Caso não ocorra tautologia e caso também não ocorra contradição, aí teremos uma contingência. Sim, o que a gente vai observar aqui? Primeiro, a quantidade de linhas que a gente tem que construir a tabela. E quando a gente observa essa quantidade de linhas, teremos 4 linhas. Logo, primeira coluna, 2 verdadeiros e 2 falsos. Segunda coluna, 1 verdadeiro e 1 falso. 1 verdadeiro e outro falso. Vamos precisar construir aqui, a coluna desse primeiro parênteses, que é P e Q. Sim, para a gente construir esse P e Q, ou seja, essa conjunção, a gente tem que olhar a coluna P e a coluna Q. E o que a gente tem que lembrar no I? Legal! Só será verdadeiro se ambos forem verdadeiros. Então, primeira linha, 2 verdades, resultado verdadeiro. Mais alguma linha aí em que ocorrem 2 valores verdadeiros? Não. Então, os demais valores serão todos falsos. Sim, e agora vamos para o segundo parênteses. Então, para construir aqui, P bicondicional, então analisando essa bicondicional aqui de P com Q, novamente vamos ter que analisar essas duas colunas, a coluna P e a coluna Q. Só que agora no bicondicional, que quem sabe que o tudo é uma verdade e que o nada representa também outra verdade. Então logo, primeira linha, uma verdade e última linha, outra verdade. Os demais casos serão todos falsos. Sim, uma vez que a gente já construiu a coluna do primeiro parênteses e a coluna do segundo parênteses, agora a gente pode resolver essa relação que há entre os dois parênteses. Então, o que a gente pode pegar aqui? Essa coluna de P e Q condicional com a coluna de P se somente se Q. Certo? E o que vamos avaliar aqui agora? O condicional. Se então. Mas para a gente avaliar esse então, a gente vai pegar as duas colunas. A coluna que aparece antes do se então, ou seja, o primeiro parênteses, e a coluna que aparece depois do se então, ou seja, o segundo parênteses. Então veja que a gente vai utilizar as duas colunas destacadas. Ok, e o que a gente observa na condicional? O que a gente tem que lembrar na condicional? Com a relaçãozinha aqui, Vera Fischer é falsa. Porém, o que acontece aqui, não tem Vera Fischer. Observe que se a gente analisar linha por linha, a gente não encontra Vera Fischer. Logo, se a gente não encontra Vera Fischer, significa que todos os valores serão verdadeiros. Ou seja, não há uma possibilidade de falso aqui. E se todos os valores são verdadeiros, temos o que? Um caso de tautologia. Outro exemplo. Vamos avaliar agora P condicional Q e P. Professor, agora não tem parênteses, então a gente vai utilizar o que? Prioridade dos conectivos. Mas antes precisamos verificar a quantidade de linhas que iremos trabalhar.
Nesse caso aqui, ó, vamos ter o que? 4 linhas. E o que a gente lembra de 4 linhas? 2 verdades e 2 falsas para a primeira coluna. E verdadeiro e falso alternado aí, ó, até preencher a segunda coluna. E aí, por prioridade dos conectivos, a gente vai ter que resolver primeiro Q e P. Logo, ó, a gente tem uma conjunção, a conjunção de Q com P. Logo, ó, essas duas colunas. A gente vai ter que usar a coluna aí de Q e a coluna de P. Certo. E o que a gente vai observar? E legal, resposta afirmativa do namoro. Só existe uma possibilidade de uma verdade, se ambos forem verdadeiros. Então, a única verdade existente aqui nessa coluna vai ser primeira linha. Os demais valores serão todos falsos. Sim. Agora que a gente já construiu esse Q e P, a gente pode construir a condicional de P com Q e P. Então veja que agora, ó, a gente parte para analisar o conectivo aqui condicional. E para a gente avaliar esse conectivo condicional, a gente precisa destacar a coluna P, que é o que vem antes do conectivo, e a coluna Q e P, que é a coluna que aparece depois aí, ó, do conectivo. Certo? E o que a gente avalia nesse se então? O que a gente lembra do se então? Que Vera Fischer é falsa. Ok, pronto. Localizamos aqui na segunda linha. Verificamos se há mais algum caso na questão. Nessa situação aqui, como não há outra relaçãozinha aí de Vera Fischer, então os demais valores serão todos verdadeiros. Sim. Uma vez que a gente completou agora a sequência da tabela, a gente consegue observar que a gente tem valores aí mistos. Logo, o que a gente tem? Um caso de contingência. Outro exemplo, destacando aqui agora o que? 2 parênteses e uma bicondicional entre esses 2 parênteses. No primeiro parênteses a gente tem uma disjunção e no segundo parênteses a gente tem uma conjunção. Certo? Primeiro, o que a gente avalia? A quantidade de linhas que a gente vai montar essa tabela. No caso aqui, 2 proposições, a proposição P e a proposição Q. Mas, professor, e essa negação que aparece aí? Negação é um operador, não é uma nova proposição. Então, logo, ó, 2 proposições, 4 linhas. E aí o que a gente lembra? 2 verdades e 2 falsos para a primeira coluna e alternadamente a gente vai o que? Preencher com verdadeiro e falso aí a segunda coluna. Então, para a gente resolver aqui o primeiro parênteses, a gente vai precisar primeiro pegar o que? A negação de Q. Não tem como resolver P ou não Q sem conhecer essa negação. Então, para fazer a negação, a gente vai olhar exatamente para a coluna Q e trocar o valor lógico. Onde for verdadeiro, se transforma em falso, e onde for falso, né, trocar por verdadeiro. Ok, agora sim a gente pode partir para o OU. E o que a gente precisa aqui para avaliar esse OU? Destacar aí, ó, o que está antes do OU, que é a coluna P, e o que vem depois do OU, que é a coluna do não Q. Logo, a gente vai ter que avaliar essas duas colunas procurando qual relação? Que pena! Resposta negativa do namoro. O que significa isso? Que só há uma possibilidade de falso quando os dois forem falsos. Então, 2 falsos, resultado vai ser falso. Procurando mais alguma relação em que apareça 2 falsos, ou seja, não tem. Logo, o que vai acontecer? Os demais valores serão todos verdadeiros. Agora a gente parte para o segundo parênteses. E o que a gente observa aqui? Para a gente construir esse não P e Q, antes a gente tem que construir a coluna do não P. Então a gente tem que conhecer primeiro essa negação de P aqui. E para a gente conhecer essa negação aqui do P, o que a gente vai precisar? Observar a coluna P. E fazer o que? Qual é o procedimento aqui? Trocar os valores lógicos. Verdadeiro por falso e falso por verdadeiro. Certo, agora sim, ó, a gente pode analisar agora então o conectivo I. Só que para a gente analisar esse conectivo I aqui, vamos destacar a coluna do não P, o que aparece antes do I, e a coluna Q, o que aparece depois do I.
Então, observando essas duas colunas, o que a gente vai ter que encontrar aqui nessas duas colunas de relação principal? E legal, ó, a verdade ocorre o que? Quando temos duas verdades. Aparecem mais duas verdades aí na tabela? Não. Nessas duas colunas? Não. Logo, os demais valores serão todos falsos. Portanto, né, agora sim a gente pode fazer a junção, ó, dessa primeira parte aqui, desse primeiro parênteses, que a gente pode chamar aqui de 1. Então, ó, destacando que esse primeiro parênteses é 1, com a segunda parte aqui, ou seja, o segundo parênteses, que a gente pode chamar aqui de 2, então também marcando ali na tabela. Então a gente tem uma coluna representando a situação 1 e uma coluna representando essa situação 2. E o que a gente precisa para finalizar aqui? A bicondicional entre os dois casos, ou seja, a bicondicional dessa coluna 1 com a coluna 2. Então, bicondicional, que vamos analisar. E aí, ó, coluna 1, coluna 2. Então, vamos olhar para essa coluna 1 e coluna 2. O que a gente procura na bicondicional? Que ocorra o tudo ou que ocorra o nada. Porque se ocorreu tudo ou se ocorreu nada, temos o que? Os casos verdadeiros. Ocorre o tudo aqui, tem alguma linha que ocorre o tudo, 2 verdadeiros? Não. Tem alguma linha também que ocorre o nada, 2 falsos? Não. Logo, a gente não tem verdade nessa tabela. Teremos apenas o que? Falsos. E quando a gente conclui uma situação com todos os valores falsos, o que a gente tem? Uma contradição. Mais um exemplo. Veja agora, ó, que a gente tem P, Q e R. Agora são 3 proposições. 3 proposições, teremos uma tabela com 8 linhas. Logo, P, Q e R. Como que a gente vai distribuir metade de 8, 4? Então, teremos 4 valores verdadeiros e 4 valores falsos para a primeira coluna. Metade de 4, 2. Em seguida, 2 valores verdadeiros e 2 falsos aqui, ó, preenchendo a segunda coluna até finalizar aí o total de linhas. E na terceira coluna, metade de 2 é 1. Então, teremos um verdadeiro e um falso na sequência também até fechar e, ó, finalizar toda essa terceira coluna. Certo? Primeiro parênteses, então resolvendo o primeiro parênteses, temos uma condicional. Então, para a gente resolver a condicional, a gente vai precisar usar a coluna P e a coluna Q. Então, veja que o R fica fora por enquanto. Então, vamos atentar apenas para a coluna P e a coluna Q. E na condicional, se então, o que a gente busca nesse se então? Que Vera Fischer é falsa. Então, encontramos isso na terceira linha e encontramos isso também na quarta linha. Mais alguma situação em que apareça aí Vera Fischer na sequência da coluna P e coluna Q? Não. Então, os demais casos aqui serão todos verdadeiros. Partindo para o segundo parênteses, veja que a gente tem um I e um se então. A prioridade, primeiro, I. Então, resolveu o I pela prioridade. Logo, para resolver essa conjunção aqui, esse I, o que vamos precisar aqui? Da coluna P e da coluna R. Então, ó, vamos olhar para a coluna P e para a coluna R. E o que buscaremos no I? Legal! Ó, resposta afirmativa do namoro, que só ocorre verdade quando os dois forem verdadeiros. Então, vamos lá. Coluna P, coluna R. 2 verdades, resultado verdadeiro. Mais alguma situação aí em que apareça 2 verdades? Sim, terceira linha. Então, terceira linha, temos outra verdade. Analisando o restante da tabela, não encontramos mais 2 sequências aí de verdadeiros na coluna P e R. Então, completaremos aí o restante da coluna com valores falsos. Nesse segundo parênteses, a gente tem aqui P e R, essa primeira parte que a gente resolveu, que a gente pode chamar isso aqui de 1, então ó, P e R, então chamar isso aqui de 1. E ainda temos o Q, que é essa segunda parte aí da condicional, que podemos chamar isso aí de 2. Então marcaremos esse 2 lá na coluna Q na tabela. Certo. E o que a gente vai avaliar aqui? A condicional ao se então entre essa situação 1 e essa situação 2.
Então vamos ter aqui essa relação de 1 para 2, só que em conectivo condicional. Certo? Então, ó, verifique, a gente tem que pegar a relação que coluna 1 em relação à coluna 2. Então, a condicional é da coluna 1 para a coluna 2. Olha ao lado esquerdo lá na representação, ó, a condicional está entre quem? 1 e 2. E o sentido é de 1 para 2. Então, o sentido aqui, ó, vai ser de 1 para 2. Por quê? Porque na condicional a gente precisa verificar a relação de Vera Fischer, que o resultado é falso. Então, ó, condicional, então a gente busca o que? Vera na coluna 1, Fischer na coluna 2. E aí, Vera Fischer, resultado falso. Mais alguma situação em que aparece aí essa relaçãozinha do Vera Fischer? Não. Né? Destacando a coluna 1 e a coluna 2, não temos mais relação de Vera Fischer aí nesse sentido de 1 para 2. Logo, os demais valores serão todos verdadeiros. Ok, então vamos lá. O que precisamos agora? Já fechamos aí o primeiro parêntese, já fechamos também o segundo parêntese. Então, observando aqui, ó, que a gente fechou o primeiro parêntese, que é o P condicional Q. Então vamos chamar isso aqui de 3, uma vez que a gente já tem o 1 e o 2. Então vamos marcar isso aqui na tabela. Coluna 3 é a condicional de P e Q. A gente já fez esse resultado. Ok, e o segundo parênteses todo, ó, que é a condicional da situação 1 com a situação 2. A gente também já fez isso aqui, então vamos chamar isso de 4. Então lá na coluna a gente marca, ó, da relação da condicional 1 para 2, então a gente destaca aí o valor 4. Certo? Agora o que a gente precisa pegar? Ó, veja que essa condicional que está entre os dois parênteses é uma condicional que está entre a situação 3 e a situação 4. Então a gente destaca o que? Ó, uma condicional entre situação 3 e situação 4. Então a situação 3, a gente observa a coluna da situação 3 e situação 4 também. Então localizando aí as duas situações, o que a gente vai precisar verificar? Né, condicional? Na condicional é que Vera Fischer vai ser falsa. Então no sentido de 3 para 4, ó, o sentido aí da setinha da condicional é de 3 para 4. Então de 3 para 4, analisando aí nessas linhas, a gente consegue encontrar aí uma relação de Vera Fischer? Não. Então se a gente não consegue determinar essa relação é porque todos os valores serão verdadeiros. Não temos valor falso aqui para esta coluna. Ok, uma vez concluído aí, ó, todos os valores verdadeiros, como que a gente classifica isso aqui? Tautologia. Vimos os conceitos de tautologia, que ocorre quando a coluna final, todos os valores lá da coluna final da tabela verdade, então, todos os valores verdadeiros. Contradição, processo inverso, essa coluna final, todos os valores falsos. E a contingência, quer dizer, quando não ocorre tautologia e nem contradição, temos uma contingência, ou seja, valores mistos, caso essa última coluna apareça aí com valores mistos. Beleza? É isso aí, exercite, bons estudos, nos veremos na próxima aula.